gente, tudo bem? A gente está aqui voltando na aula 8, reprodução em quiróptera, né? Mas como eu falei para vocês, eu não lembro nada de reprodução. Eu tive que estudar para poder explicar as coisas, né? Porque eu já tinha esquecido, né? Então aqui a gente tem um trato reprodutor feminino, né? Então a gente tem a bexiga, né? A gente tem a uretra, né? A gente tem o útero, que fica logo atrás da bexiga, né? E o útero tem os ovários, né, do lado, né? E você tem um oviduto com as trompas do falópio que meio que massageiam o ovário, né? Aí a gente tem o cérvix do útero, né? E a vagina, né? E a vagina, né, que se abre para o lado externo, né? E onde ocorre a cópula, né? E a introdução dos espermatozoides no sêmen, né? Que aí vão fertilizar no oviduto o óvulo que está descendo, né? Atrás disso tudo aí você tem um reto, né? E o sistema digestório, né? Agora, tudo isso aí é unido nas aves e nos répteis, né? De que tudo cai no mesmo lugar, né? E aí, por isso que as fezes da ave estão cheias de coisa branca, é o ácido úrico que foi produzido pelo rim, né? E foi depositada em cima das fezes, né? Enquanto que saía pela cloaca, né? Então, a cloaca é um buraco único, mas os mamíferos não têm, os buracos são separados, né? Bom, aqui a gente tem o trato reprodutivo do morcego Malmopterus polencepes, e agora são as genitais femininas, né? Então, a gente tem glândulas vaginais, né? A gente tem a vagina, né? Aí você tem a bexiga aqui, né? Então, aqui é a bexiga, né? Aqui é o cérvix do útero, né? Aqui você tem o útero, né? Aqui você tem um chifrinho do útero, né? Que é o outro chifrinho, né? E aqui a gente tem um oviduto direito, e aqui o oviduto esquerdo, né? E aqui a gente tem os ovários, né? E aqui seriam as trompas do falópio, né? Massageando o ovário, né? Então veja, diferente do humano, né? O útero tem chifrinhos, né? Que recebem os ovidutos, né? Então essa é a principal diferença, né? Dentro de Molossid, né? Porque, veja, em mamíferos, o padrão ancestral provavelmente é esse aí, útero duplex, né? E lembrando para vocês, é placentários, porque em marsupiais tem vaginas duplas, né? Então você tem duas vaginas, depois você tem dois úteros, e depois cada um tá ligado a um oviduto que vai dar num ovário, né? Mas os mamíferos têm ou os úteros são duplex, ou eles são bipartidos, né? A diferença dos dois é de que eles acabam numa boca única e depois eles se tornam divididos em dois, né? Agora, esse que tem um chifrinho, ele é conhecido como útero bicornuado, né? Agora, esse que o ser humano tem é um útero simplex, tá? Então, isso aí são os tipos de útero, né? Bom, lembrando que o pênis dos marsupiais também é duplo, né? Como o dos répteis, né? Bom, aqui a gente tem ah, os tipos diferentes de úteros, né? Podem ter ovulação assimétrica e implantação nos morcegos. Ah, a ovulação e a implantação do ovo normalmente ocorre no lado direito em molocídeos, clostomídeos e miótides, e no esquerdo em megaderma, lira e miniópteres, né? Nos tafozoos longimanos e pipistrelos hesperos, os dois lados estão ativos, né? E os ovários, marcados com mais, produzem ovos maduros. Ovários marcados com menos não produzem, né? As áreas que estão em círculo indicam sítios de implantação do óvulo fertilizado. Os nomes dos diferentes tipos de útero são identificados por Unsat e Hill Smith, que são esses aqui, né?
duplex, bipartido, biconoado e simplex, né? Então vamos lá. Monóctonos, molocide. Tem um útero mais, um útero menos. Veja, o útero menos é bem menor do que, desculpe, o ovário menos é bem menor do que o ovário mais, né? A implantação ocorre no útero direito, né? Então, right side dos molocídeos, né? E veja, um, poli, politocos, vespertilionida, exceto miotes. Então, você tem a lado esquerdo e o lado direito simultaneamente produzem óvulos, e você pode ter 2 filhotes por vez, né? Megaderma lira é o lado esquerdo, tá? Então, ele é o quê? Policotocos ou monotocos? Monotocos, né? E os úteros, né? Esses úteros todos, o megaderma, a molocite, vespertilionide, eles são todos bicornuados, né? Porque eles têm uma entrada única e depois tem chifrinhos, tá? Miotes é bicornuada, tá bom? Agora, o outro duplex, lembrando para vocês, o duplex, né? Ele tem uma divisão bem grande, né? E é encontrado em tafozoos longimanos. Agora, sem chifrinho, né? E, né, mas, né, com uma entrada única, né, mas com chifres bem desenvolvidos, né, ou, na verdade, não é sem chifrinhos, mas sim com chifrões, né, seria o Pipistrellus hesperus, que tem um bipartido, né. Lembrando para vocês qual que é o bipartido, né, esse aqui, né, que seria um estágio posterior ao duplex e caminhando para o bicornuado, que parece que vai chegar no simplex, tá bom? Agora, filostomide é igual a gente, ele tem um ultra simplex, né? Então isso aí é parecido com a gente. E veja, né, o, o, né, os ovários marcados com X produzem óvulos maduros. Ovários marcados com menos não produzem. Então, nesse caso aqui, eles produzem, né? Eles, se bem que parece que esse aqui está mais desenvolvido do que nesse, né? Mas pode ser vir daqui, pode ser daqui. Então, isso aí parecendo com a gente, né? Um, Só que no lado esquerdo, infrequentemente produz óvulos, e o lado direito frequentemente produz. Então, isso aí é diferente da gente, que a gente pode alternar, né? Depois, que mais? Aqui a gente tem um útero, né, de Pteropus, né, e a gente tem esse sistema aqui, né, e os ovos podem implantar ou desse lado ou desse lado, né, e os dois lados estão ativos, né, então, e, e são alternados, né, às vezes esse, às vezes esse, né, e o útero aqui, ele é bipartido, só que ele tem um septo que nem megaderma aqui, né, ele tem um septo aqui, né? E é isso, né? Agora vamos olhar aqui para um outro corte, né? Então, se a gente tem um ovário, o oviduto, né? As trompas do falópio, né? Massageando o ovário, né? Aí você tem a bexiga, né? E você tem um útero atrás da bexiga, né? Tá vendo o osso púbico ali, né? E aí você tem o cérvix, né? Da vagina, né? Desculpa, do útero, né? E no cérvix do útero, aqui tá a vagina, né? Aqui tem os lábios menor, o lábio maior, né? E o clítoris, né? E aqui a gente tem um reto, né? Então esse é o sistema digestório, né? E o esfíncter anal é o sistema digestório, tá? Então aqui é a uretra e aqui é a vagina, né? Lado a lado, né? Bom, o útero fica em ângulo reto em relação à vagina, né? Então ele fica a 90 graus, né? É perpendicular, né? Esta é uma consequência da posição ereta do homem e o fato de ele ser bípede. É também uma das razões que o parto é mais difícil para a fêmea humana do que as fêmeas de outros mamíferos, né? Então, quando ocorre a cópula, o útero, ele é puxado por músculos para trás, né? Abrindo aqui essa cavidade, né? Então, o barril
vaginal, né? Ele que seria aqui, né, a vagina, né, até o cérvix, esse caminho ele se torna livre, né, num estado excitado, né, então isso aí permitindo a penetração e a deposição ali na boca do útero do esperma, e os espermatozoides aí sobem, né, e entram no útero, né. Agora, veja, aqui é o pênis de um Laciosus cinereus, né? E veja, ele tem essas estruturas, né? Que podem ser bem desenvolvidas, né? Então pode ser pouco, sem espinhos, com alguns espinhos e muitos espinhos, né? E a gente acha é, que isso aí provavelmente é importante para provocar a ovulação, né? Então, inclusive, a gente sabe que cópula é necessária para a ovulação em Pteropodida e Carolia. Então, essas estruturas talvez sejam para estimular a parede da vagina, né? E provocar a ovulação, tá bom? Agora, vamos olhar os órgãos externos, né? Se vocês olharem na fêmea, você tem o clítoris, né? Depois você tem os lábios menores e os lábios maiores, mais externos. Pois, aqui a gente tem uma história interessante, porque como somos sexuais, acha na determinação do sexo, né? Então, é, um feto, na verdade, o padrão é se tornar mulher, né? E você precisa da presença do testosterona para tirar você do caminho, né? E jogar você no caminho que leva à masculinização das características, né? Então, o default humano é se tornar uma mulher, né? E você precisa da ação do testosterona para tirar desse caminho, né? Então, as células masculinas, normalmente, elas têm os cromossomos sexuais, né, XY, né? E as células femininas têm XX, né? Então, a gente fala que o sexo heterogamético, né, é o os masculinos, né? As fêmeas, elas são homogaméticas, né? Elas têm XX, né? Então, o sistema ZW é ao contrário, né? E as fêmeas são sexo heterogamético, né? E os machos são sexo homogamético, né? Bom, visualização citológica, metáfase e intérfase, né? Então, nas mulheres, vocês têm um corpúsculo de Barr, né? Pessoas têm um corpúsculo de Barr, porque as células femininas têm uma cromatina sexual, que é um cromossomo X que foi inativado, né? Então, o número de cromossomos é X menos 1, né? Ou seja, né, seres humanos é 46 menos 1, né? Então, a inativação do X é a hipótese de Lyon para explicar o corpúsculo de Barr, né? Então, a expressão dos genes ligados ao X deve ser, nos dois sexos, diferente, né? Desculpe, a expressão dos genes ligados aos X deve ser igual nos dois sexos. Então, para haver compensação de dose, você tem uma inativação randômica, né? Ao acaso, durante a embriogênese de um dos X, levando ao mosaico. E aí, então, você tem aqui, né? Ué, não. Aqui a gente tem o X nativo, é reativado nas células germinativas, né? Inativação é incompleta. Regiões do X permanecem ativas, região, por exemplo, autossômica, e outros genes, tá? Então, né, durante a embriogênese, um dos X é inativado, pode ser o XP ou o XM, né? E a inativação é ao acaso e irreversível, né? E aqui a gente tem o gene P ativo em algumas células e o gene M ativo em outras células. Então, o, o, no adulto, você tem um mosaico do cromossomo X, com alguns o P está ativo e em outros o M está ativo, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. E esse aqui, eu acho, essa figura aqui está fora do lugar. Eu acho que ela aparece depois. Então, só corrigindo um erro, né? Senão eu vou esquecer, vai continuar com um erro, né? Bom, então aqui são os genes que são inativados, DMB, OTC, AR, isso aqui são as regiões do cromossomo, né? E pequenas regiões, principalmente perto do centrômero, né? E no braço curto, são mantidas ativas. Então é a região homóloga do cromossomo Y, né? Ela é homóloga ao X e ele não é inativado, né, nas mulheres, né? Então,
corpúsculo de Barr é predominantemente inativado, né? Só que tem algumas áreas, né? O Chic, né? O AIST, o MIC e assim por diante, que são genes que não estão inativados, né? Como que se dá o processo de inativação? Região XIC e gene XIST, né? Mecanismo de escolha. Contagem dos cromossomos, início da inativação, né? Gene XIST, né? E você tem a propagação da inativação. A gente já vai explicar essas coisas aqui, né? E como que é mantida a inativação? Metilação das ilhas CPG, compactação do DNA e replicação assincrônica, né? Então, o XIST não codifica uma proteína. Ele simplesmente, o transcrito de 15 a 17 kilobytes fica associado ao X inativo, né? O X ativo, ele codifica um repressor para o gene X, né? Então, o que acontece? O repressor de inativação se liga a um dos cromossomos X, né? Aí, ele se liga ao centro de inativação do X, por isso que é chique, né? Então, vai ser chique, xiste, né? Parece uma coisa de forró, né? Chique, chique, né? Mas é o centro de inativação do X, né? Então, a inativação se espalha desse centro chique no cromossomo X para que não teve o repressor da inativação ligado, né? Aí, o resultado é um cromossomo X que está inativado e o outro que está funcional, né? Agora, pacientes com anomalias estruturais em um dos X têm uma inativação preferencial do X anormal. Isso aí é muito interessante, isso aí. É um mecanismo de proteção contra mutações deletérias, né? Então, a mutação deletéria no X, ele pode ter aquele cromossomo que porta aquele X inativado, né? Bom, como que é a determinação do sexo, né? Ela ocorre na embriologia do sistema reprodutivo, né? Então, como normalmente ocorre na sexta semana do desenvolvimento, né? E toda gônada é bipotencial indiferenciada, né? Então, você tem aqui no embrião, né? Você tem as gônadas, você tem os mesonéfros, né? Você tem os dutos mesonéfricos, os dutos paramesonéfricos, você tem o guberáculo, né? E você tem a fusão dos dutos paramesonéfricos, né? E tudo isso aí, vocês vão entender conforme acontece, né? Então, na presença do Y, você tem o tecido medular, né? Os testículos com tubos seminíferos, as células de Leydig, você tem a secreção de testosterona e o hormônio IMF, né? Aí os dutos mesonéficos wolfinianos são influenciados e se diferenciam dos dutos genitais masculinos, tá bom? Então, os tubos mesonéficos, né, são estimulados, lembra que tem e o duto paramesonéfrico, né? Que tem os dois, ele se degenera, né? Agora, nas mulheres não, acontece o contrário, né? Na ausência do Y, o tecido cortical do ovário, né? Como tem a ausência desse mesonéfrico inhibiting factor, então os dutos paramesonéficos mullerianos, né? Mullerian inhibiting factor, né? Você tem os dutos genitais femininos, né? Que são estimulados. Então, a genitália externa, né? Ela, na presença da testosterona, leva à produção 5-alfa-redutase, 5-dehidrotestosterona, e aí resulta na genitália masculina, né? Então, a testosterona age nos receptores da célula para produzir a diferenciação e a genitália masculina. Na ausência de testosterona, você tem um padrão normal que seria a genitália feminina, mesmo sem o ovário presente, tá? Então aqui a gente tem o duto mesonéfrico em degeneração, lembra? O duto mesonéfrico é que dá origem à gônada masculina e ao vas deferens, né? E aí você forma a tuba uterina, né, que vai se ligar com o útero, né? Então, né, o que vai se desenvolver? Os dutos mesonéficos ou os dutos paramesonéficos? Quem determina é o MIF, tá bom? Então, veja, essa aqui, você é XX ou XY? Se você é XX,
na gônada não diferenciada, o córtex se desenvolve, você produz um ovário que produz estradiol e você leva à produção de dutos müllerianos, tá? E se você é XY, aí a médula se desenvolve, né? E aí você tem a formação de testículos, tá? Então, tá gônada não diferenciada, você pode produzir um testículo ou um ovário, tá? E aí, o testículo produz MIF, que inibe os tubos müllerianos, né? Miller Inhibiting Factor, né? MIF. E produz testosterona, que age sobre o receptor, e a gente viu, né, tem todas aquelas mudanças. E aí, né, a testosterona virou 5-alfa redutado, são das 5-alfa redutases, vira 5 de hidrotestosterona, né? Redutase, ASE é uma enzima, né? E aí dá origem genitália masculina, né? Então, veja, é, as gônadas estão no estágio não diferenciado e eles podem produzir ovário ou testículo, né? Então, você tem os tubos müllerianos e ofinianos. Na presença de MIF, né? E aí você produz o macho XY, né? Produz MIF, inibe os tubos müllerianos, né? E aí você tem testículos e a vesícula seminal e a próstata, né? E na presença de XX, né? Aí você produz um ovário com tubos falopianos, né? O útero e a vagina, né? Então, você tem o potencial de virar ou macho ou fêmea, né? E a resposta aos hormônios leva à diferenciação. Então, as estruturas dos lábios maiores, lábios menores e o clítoris, na verdade, eles são homólogos. Então, no feto, até a 7ª semana, é idêntico nos homens e nas mulheres, né? Tem um ânus ali, você tem uma estrutura genital não diferenciada. E aí, com a presença de testosterona, o que seria o clítoris se desenvolve na glande do pênis, né? Que são os lábios menores se desenvolvem no pênis, e o escroto seria os lábios maiores, né? Então, os escrotos são os lábios maiores, né? Os lábios menores são o pênis em si, e a glândula seria o clítoris da mulher, né? Então, essas estruturas são homólogas, né? Agora, então, até a 7ª semana da vida uterina, a estrutura genital humana externa não é diferenciada, né? Os órgãos sexuais internos e externos de uma pessoa não se diferenciaram em feminino ou masculino, né? A produção de testosterona pelos testículos embrionários induz a diferenciação da genitália em masculina, né, que está aqui da esquerda, e na ausência do hormônio, ou testosterona, a genitália desenvolve-se no sexo feminino, à direita, né? Então, note a correspondência de origem entre os lábios vaginais e a bolsa escrotal, bem como o clítoris e a glândula do pênis, né? Bom, como chamamos Y na determinação do sexo? O sexo masculino é determinado pela presença do Y, e o feminino pela ausência do Y. Indivíduos XXXXY têm um fenótipo masculino. Então, o Y determina mesmo em pessoas que têm cromossomos X a mais, né? E superfêmeas que têm cromossomos X a mais, o que acontece com elas? Nada. Porque o que acontece? O X, ela tem muitos corpúsculos de Bar e ela só tem um X funcional, né? Então, indivíduos com um X e muitos Y também têm um fenótipo masculino, né? Então, o sexo masculino é determinado pela presença do Y e o feminino pela ausência do Y. X0, mulher, né? Síndrome de Turner, né? XXY, homem, Klinefelter, né? Então, se o Y não está presente, você tem se o Y não está presente, né? E a pessoa é X0, só tem um cromossomo X, é a síndrome de Turner, é fêmea. E se tem né, 2 cromossomos X e o Y está ausente, uma fêmea normal, né? Agora, se tiver 46 cromossomos XY, um macho normal. E um cromossomo X adicional, 47 cromossomos, XXY, Klinefelter, é macho. Tá? Então, o sexo é determinado pela presença ou ausência do Y. Né? A gente viu também que isso aqui se tem a prega coacal, membrana coacal, né? Aí desenvolve no ânus, né? Saliências genitais até a 7ª semana. Aí das duas, uma. Ou, né?
Um tubérculo genital vira o clítoris, a saliência genital vira os lábios menores e os lábios maiores, né? Um, e vira um, né? Quer dizer, a mulher, ou o tubérculo genital vira a glande, um, os lábios menores viram o pênis e o escroto são os lábios maiores, né? Bom, então aqui, se você tem um fator de determinante de testículo, né? TDF, em inglês, Testicle Determining Factor, que é uma região distal no braço curto do Y, onde está localizado o gene CRY, que tem 35 kilobytes, é o fator que determina o sexo masculino. Então veja, aqui a gente tem um ratinho XY, e aí a gente tem um ratinho XX, mas no que ocorreu uma translocação, e o gene CRY saiu do cromossomo Y e foi para o cromossomo X. Então, um, e isso aí também pode ser feito, na verdade, esse aí é o exemplo de um ratinho transgênico, né, XX, em que o gene CRY foi tirado do cromossomo Y e colocado no cromossomo X. Então, fêmeas XX, elas que tenham o CRY, elas se transformam em macho. Então, olha, ah, aqui você tem o embrião no rato, assim, o desenvolvimento dos testículos, né? E aqui a expressão do CRY. O CRY começa a ser expresso no dia 10,5 e vai até por 2 dias, né? 12,5. Aí depois deixa de ser expresso. E o auge é 11,5 dias, né? E isso leva à diferenciação, né, dos testículos, tá? Agora, os machos XX têm testículos não funcionais, né? Tá faltando alguma coisa, né? Que deveria estar lá no cromossomo Y, né? Mas o produz testosterona, né? Então, aqui é a região do cromossomo distal, né? É onde está localizado o gene CRY, né? E quando ele está presente, o fenótipo é macho, quando ele não está presente ou sofreu uma mutação, o fenótipo é fêmea, né? Então, aqui é a localização nessa região distal, né, do cromossomo Y, né, a região pseudo-autossômica região, né? E autossoma é porque ela tem genes que são expressos, né? E aí a gente tem o gene CRY, a localização dele, né? Bom, que mais? Então, a ausência do CRY, né? Né, você, né? Às vezes CRY, você é fêmea, né? Então veja, uma fêmea XX que tem o gene CRY introduzido no cromossomo, ela se torna macho. Um macho XY que tem um TDF está faltando, ele se torna fêmea. Então veja, mulheres XY e homens XX são possíveis. Depende se o gene CRY está presente ou ausente, né? Se o gene CRY está presente e está no cromossomo Y, ele produz o macho normal, tá bom? Então, fêmeas XY e machos XX, eles existem, né? Pois essa translocação, né, ocorre naturalmente, né? Mas são raros, né? Porque não conseguem produzir gametas viáveis, né? Então, ó, quando você transfere o CRY para o cromossomo X e você produz indivíduos X CRY, você pode produzir fêmeas XX, e se no Y está ausente o CRY, você produz fêmeas XY, né? E o normal é um, a, a recombinação ocorre nessa região pseudo-autossômica, né? E o CRY não está envolvido nisso. E aí você produz o X sem CRY e o Y CRY. Quando a recombinação ocorre no braço
que não é região pseudo-autossômica, aí você pode ter uma fêmea XCY, né? E um macho sem CRY. Então, essa recombinação catastrófica em termos evolutivos, porque as fêmeas XY e os machos XX não produzem gônadas normais, né? E acabam não sendo capazes de se reproduzir, né? Então, essa é uma recombinação que ocorre na natureza, né? Mas que não deixa descendentes, né? Então, característica do CRY, não possui introns, é transcrito 1,1 kilobytes, e produz uma proteína que é um fator de transcrição, é regulador, que se liga ao DNA, né? Então, a proteína CRY, ela tem uma região que se liga ao DNA, né? A gente chama a caixa HMG, né? E aqui a gente tem as várias deleções e mutações que podem ocorrer, né? E esses efeitos de mutações são um macho normal, né? E o desenvolvimento de fêmeas XY. Então, as mutações de ponto do gene CRY, né? Então, o gene TFM codifica o receptor intracelular para testosterona e 5-deidrotestosterona, né? Então, é, né, o CRY produz o fator determinante de testículo, né? E aí os, os testículos produzem testosterona. Então, veja, o CRY produz um fator que estimula o desenvolvimento dos testículos. E os testículos produzem testosterona, né? E o testosterona, né? É, é, e ó, o Y produz para as células um receptor de testosterona, né? E aí esse complexo receptor de testosterona produz a diferenciação masculina, né? E as condições masculinas, né? Não mais, né? E aí, aqui embaixo a gente tem, né, um TFM, né? Então, ou seja, mostrando que esse gene TFM, que está no X e não no Y, ele é importante porque se tem uma mutação no TFM, aí tudo funciona. Se a Y funciona, o fator determinante do testículo funciona, o teste funciona, a testosterona funciona, mas as células do corpo não têm um receptor de testosterona funcional. Aí um complexo receptor de testosterona não se liga ao testosterona, você não tem sinal e as características sexuais femininas não são manifestadas, né? Então, se você tem uma mutação do TFM, isso aí você tem, né, então, ó, se a Y produz o fator TDF, você tem um teste fetal, você produz testosterona, mas, né, é, o receptor é falho, e aí você não tem a diferenciação do, do sinus urogenital e você acaba, né, desculpe, né? E você tem a diferenciação do. Um, é. Então, se o TFM não está funcionando, voltando aqui, né? Se o TFM não está funcionando, né? Você tem um fenótipo feminino, tá bom? Por quê? Porque, ao despeito do fato de você ter testículos, eles são abdominais. Porque suas células não responderam ao testosterona e o normal, qualquer coisa, o normal é você produzir um fenótipo feminino, tá bom? E, então, você precisa do CRY funcionando e o receptor do cromossomo X funcionando para você aí produzir os efeitos da testosterona, assim, alfa redutase, isso, aquilo, e aí você receber e você ter a diferenciação do sinus urogenital e você ter a diferenciação dos dutos urfinianos, esse complexo receptor de hormônio, né? Se não está funcionando, né? Se o receptor não está funcionando, né? Você não tem essa situação e você aí produz uma mulher. Então, esse aqui é uma mulher que é XY, tá bom? E não é por causa do CRY, é por causa do receptor. Então,
Tem dois caminhos de você produzir machos XY, né? Isso aí está explicado, né? Na verdade, explicado de uma forma muito melhor, né? Pelo Átila, né? Então, vão lá ver Mulheres e as Olimpíadas do Átila, né? Que ele explicou bem todos esses mecanismos, né? E a descoberta e as consequências humanas, né? Ele fala às pessoas que, né? Então, isso é interessante. Bom, né, eu acabei entrando na genética porque, claro, eu dou aula de genética evolutiva e todos esses aspectos de genética eu acho bem interessantes, né? Mas, né, como se dá, né, a implantação? Na verdade, vamos ver, né? Fertilização, né? Uma vez por mês, na mulher não grávida, em idade reprodutiva, desprende-se do ovário um ovócito que é varrido para dentro de um dos ovidutos, né, pelas trompas do falópio, né? E aí massageia, né, o ovário e guia o óvulo para dentro. E a fertilização tem que ocorrer dentro do oviduto. Se ocorrer fora, forma o zigoto, mas ele, segundo o pessoal que tem uma visão religiosa do mundo, aí a alma entra junto com os espermatozoides, produz uma alma num zigoto que não vai se implantar no útero e vai passar reto, né? Então, talvez mais de metade dos zigotos formados não se fixam, né? Então, a fertilização tem que ocorrer dentro do oviduto. Se ocorrer fora, vai formar zigoto, vai receber uma alma e vai morrer, né? Então, um ovário solta um ovócito, que é varrido para dentro de um dos ovidutos. Quando há fertilização, ela ocorre dentro da trompa. Depois disso, o ovo fertilizado se implanta no revestimento do útero. Os movimentos musculares do oviduto, juntamente com o batimento dos cílios que o revestem, proferem um ovo pelo oviduto na direção do útero. Sem fertilização, a célula-ovo morre, geralmente em 12 a 24 horas. O espermatozoide tem vida média de 48 horas dentro do trato reprodutor feminino, né? Então, né, então, vamos ver. Os ovócitos desenvolvem-se perto da superfície do ovário, dentro dos folículos. Depois de descarregado um ovócito, as células do folículo rompido dão origem ao corpo lúteo, o corpo amarelo. Se o ovócito não for fertilizado, o corpo lúteo será reabsorvido em 2 ou 3 semanas. Se o ovócito for fertilizado, o corpo lúteo persistirá e produzirá progesterona, que prepara o útero para o embrião. Tá bom? Então, que mais? Ovogênese, né? Um ovócito primário, a parte da genética, né? O ovócito primário sofre divisão meiótica e produz um ovócito secundária, né? Então, essa primeira redução meiótica é reducional, né? E tem um ovócito secundário e um glóbulo polar, né? Essa primeira divisão meiótica inicia-se dentro do feto humano durante o terceiro mês de desenvolvimento e termina na ovulação, que ocorre 50 anos mais tarde, né? A segunda divisão meiótica, que produz a célula-ovo e o segundo glóbulo polar, não ocorre antes da fertilização. Então, veja, ele fica parado na meiose, por isso de que, certo, ao longo do tempo, você acumula mutações deletérias e a chance de você ter formar um zigoto com algum defeito genético aumenta ao longo do tempo, porque a divisão meiótica é interrompida, né? Aí o primeiro globo polar também pode dividir-se, né? Então, aí você pode acabar com 3 glóbulos polares, né? E a célula ovo, tá? Então, veja, ela é diferente da formação de espermatozoide, que você, para cada espermatogônia, você produz 4 espermátides que viram espermatozoides, né? Enquanto que na produção da célula ovo, você, na verdade, produz glóbulos polares, né? E você produz uma célula ovo, né? Bom, então aqui a gente tem o ovócito primário, o ovócito secundário, um corpúsculo polar, e aí, de novo, uma outra divisão, aí você tem um ovo e corpúsculos polares, né? Resultantes da primeira e da segunda divisão meiótica, né? Os ovócitos primários se formam nas fêmeas antes que elas se nascem, né? No terceiro mês do desenvolvimento embrionário, né?
o desenvolvimento para depois da primeira divisão meiótica, né? Então corre a primeira divisão, quando ela se completa, para tudo. E fica parado na meiose, a, então a mulher nasce com os ovócitos primários que ela tem pro resto da vida. Na primeira divisão meiótica, é, ela se completa na tempo de evolução. Os ovócitos secundários são soltos na ovulação. Então, ovócitos secundários são soltos na ovulação, não os ovos. A segunda divisão meiótica ocorre depois da fertilização, tá? Um, tem 2 milhões de ovócitos primários numa mulher quando ela é uma criança, né? Mas na puberdade foi reduzido para 300 mil a 400 mil. E só 400, ou seja, uma chance em 1000, amadurecem durante o período reprodutivo. Os outros morrem, são reabsorvidos, né? Mas uma mulher tem um potencial de produzir 400 filhos, né? Então, você, para uma pessoa excessivamente religiosa, você vai ver de que não importa quantos filhos você tenha, a maioria dos óvulos que você produz não vão ser fertilizados, né? Mas ainda bem, né? Porque mesmo se não, um homem produz 30 bilhões de espermatozoides, não pode virar gente tudo isso, porque se cada pessoa produz 30 bilhões de descendentes, não explode, né? Mas mesmo 400 descendentes, né? O casal já é suficiente para você rapidamente extrapolar os limites, né? Então, isso aí são provas irrefutáveis que a evolução é fato, né? Então, aqui a gente tem um folículo e um ovócito se formando, né? E, bom, os principais hormônios sexuais e gonadotrópicos dos mamíferos, né? Então, você tem o FSH, né? A Follicle Stimulating Hormone, né? A fonte principal é a hipófise, ele estimula a produção de espermatozoides, estimula o crescimento do folículo ovariano, estimula a produção de estrógeno. E o controle pelo hipotálamo. Depois o LH, né, Luteinizing Hormone, né, é hipófise, estimula a produção de testosterona, estimula a ovulação, estimula a produção de progesterona, né, e o controle é pelo hipotálamo, né. O estrógeno, produzido pelo ovário, né, o folículo, o corpo lúteo, produz e mantém as características sexuais femininas, espessa o revestimento do útero, então é FSH, né, e é o controle dele. E progesterona e testosterona, o progesterona é produzido pelo ovário e a testosterona pelo testículo, né? Então veja, o ovário produz estrógeno e progesterona, né? E o progesterona espessa o revestimento do útero e inibe o movimento uterino, né? Então, a testosterona no testículo produz e mantém as características sexuais masculinas, estimula a produção de espermatozoides. E o controle é pelo LH, né? Então, o LH, ele é importante tanto no homem quanto na mulher para regular as gônadas, né? Então, você tem esse sistema de retroalimentação negativa, que é muito semelhante ao do homem, né? Mas você tem o hipotálamo, né? Controla a pituitária produz FSH e LH, controla o ovário produz estrógeno e progesterona, que tem efeito nos tecidos corporais, e influencia a pituitária e o hipotálamo, né? Então, veja, o que acontece? Aqui é diagrama do ciclo menstrual, né? Então, aqui a gente tem a quantidade de FSH, né? 1000 unidades por milímetro. E aqui a gente tem o LH, 1000 unidades por milímetro, né? ml, né? E aí, o que a gente vê? A curva do FSH e a curva do LH, né? FSH é de baixo, o LH é de cima, né? E a gente tem, eles são produzidos, você tem um pico e depois você tem a queda, né? E isso aí está associado, né? Os folículos estão em desenvolvimento, aí você tem um folículo maduro, ele estoura, ele forma o corpo do útero, né? O corpo lúteo, né? E aí, um, um aumento da concentração do FSH, da pituitária, promove o crescimento dos folículos ovarianos e a secreção de estrógeno. Esse estimula o espessamento e revestimento do uterino, endométrio, que está medido aqui embaixo, né? Progesterona, nanômetros por milímetros, né? Então são as curvas, né? Os ciclos do dia
menstruais, né, que é as curvas dos hormônios, né, progesterona, estradiol, né, progesterona esse aqui, estrógeno esse aqui, né, e aqui é na sombra, são os dois juntos, né, então estrógeno, progesterona, e aqui é a superposição dos dois, né, e aqui a parede do útero vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aí cai. E aí ocorre a menstruação, né? Então, o útero se prepara para receber o bebê, se ele não recebe, ele ocorre a menstruação, né? Perto da metade do ciclo, há um nítido aumento na produção de LH pela pituitária, acompanha uma pequena diminuição da FSH. Sob a influência do LH, ocorre a ovulação. O folículo é convertido em corpo lúteo e começa a secretar progesterona e estrógeno, os quais estimulam ainda mais o crescimento do endométrio. Ao fim do ciclo menstrual, se não ocorreu gravidez, a progesterona deixa de ser reproduzida, o endométrio começa a se desprender e o ciclo recomeça, né? Então, o hipotálamo tem o GNRH, controla a pituitária, controla a FSH, controla o folículo, controla o estrógeno, né? Esses são os eventos levando à ovulação, que é a fase folicular. Durante essa fase do ciclo menstrual, a FSH promove o desenvolvimento do folículo, e o folículo secreta estrógeno, né? Então, a gente tem a menstrual, proliferativa, que são a fase folicular, e depois você tem a fase luteal, tá? Que está aqui embaixo, né? Então, hipotálamo, GNRH, a pituitária anterior é inibida, deixa de produzir FSH, você tem um folículo que produz estrógeno e aí aumenta a parede uterina, né? E inibe a pituitária anterior. Então, o estrógeno promove um engrossamento da parede uterina e inibe a pituitária de secretar FSH, né? Então, estrógeno, né? Tem a fase proliferativa, né? E aí você tem ó, estrógeno e progesterona sendo produzidos e engrossando a parede uterina, né? É, conforme o folículo fica maior e secreta maiores quantidades de estrógeno, enquanto que o estrógeno inibe a pituitária anterior, níveis altos estimulam o hipotálamo e a pituitária anterior, né? GNR, né, inibida, FSH, né, e aí, né, então você tem a fase luteal, né, com a formação do corpo lúteo, né. É, né, é. Então, o LH surge e esse aumento do LH é, é o gatilho da ovulação, tá? E aí, é, a fase luteal, né? Então, aí, né, ocorre depois da ovulação e é associada com a manutenção do útero, né? LH causa as células foliculares para se tornarem o corpo lúteo, a glândula que secreta estrógeno e progesterona, né? Então, esse aumento abrupto de LH é que leva a você tem o LH surge, o LH surge estimula o folículo, isso aí leva à ovulação, né? Então você sai da fase proliferativa e você entra na fase luteal, né? Porque você desenvolve o corpo lúteo, né? O folículo se vira um corpo lúteo e produz progesterona, né? Então, né? Então, o estímulo do LH leva à ovulação e aí transforma um corpo lúteo, né, é um folículo em corpo lúteo, né, que começa a produzir estrógeno, né, leva à produção de progesterona, né. Progesterona promove o desenvolvimento da camada do útero, inibe a pituitária anterior para secretar LH, né. O corpo lúteo degenera porque o nível de LH diminuiu. Ele não pode produzir mais estrógeno e progesterona. A progesterona é necessária para manter a parede uterina, né? E aí o que acontece? Menstruação. Então aí começa a fase menstrual, né? Então, do dia 28 até o dia 5,
você tem a fase menstrual, né? Aí começa tudo de novo, né? Então, sim, né? Sem progesterona, né? Ocorre o fluxo menstrual, né? O ciclo começa tudo. O ciclo começa termina como começou, né? Com níveis baixos de hormônio. Hipotálamo e a pituitária não estão mais inibidos, né? Aí começa tudo de novo, né? Bom, se ocorrer gravidez, aí a placenta começa a produzir o, o, a, a gonadotropina coriônica humana, né? Que mantém o corpo lúteo até a placenta conseguir produzir o seu próprio estrógeno e progesterona. Estrógeno e progesterona continuam a desligar a pituitária anterior, novos folículos não se desenvolvem e o ciclo para, tá bom? Então o ciclo para porque a placenta está produzindo estrógeno e progesterona, tá? Conforme a placenta desenvolve, ele mantém a parede do útero, né? Placenta, HCG, mantém o corpo lúteo e posteriormente produz seu próprio progesterona e estrógeno e mantém a parede do útero, né? Então aqui a gente tem os hormônios, né? Luteinizante, estradiol, né? Progesterona, né? Um, e verdinho ou LH, né? Estradiol é o azul, né? O FSH, né? Em vermelho, né? E que mais? Preto, progesterona, né? E aí a gente tem, né, menstruação até o quinto dia, né, talvez o sétimo dia, né, e depois você tem a parede engrossa de novo, né? E tudo isso aí é associado ao folículo, um folículo amadurecendo, a ovulação, a formação do corpo lúteo e a manutenção do corpo lúteo ou não, se ocorreu gravidez ou não, né? E a temperatura do corpo, né? Então, a temperatura do corpo aumenta durante a ovulação e depois permanece alta e depois cai de novo, né? Algumas pessoas usam a temperatura do corpo, mapeada todo dia, para ver quando que ocorre a ovulação, né? Lembrando de que você tem 2 dias para fertilizar e o espermatozoide pode ficar um tempo sobrevivendo, né? Então, isso aí dá de 5 a 7 dias, né? Em que você tem que ocorrer a reprodução, né? Aí nos outros períodos, né, pode ocorrer sexo, mas não vai resultar em prole, né? Agora, quando você faz o controle, você não deixa ter um pico do hormônio luteinizante, porque você bota progesterona e estrógeno em enorme quantidade. E essa troca de progesterona, né, por estrógeno é de que, né, é o gatilho de tudo, né? Então, se a progesterona e o estrógeno tá lá em cima, a progesterona é muito maior do que o estrógeno, aí você inibe o desenvolvimento de folículos, que lembra, é aqui que acontece, a placenta produz progesterona e estrógeno, e ele inibe o desenvolvimento dos folículos, né? Então isso é bem esperto, né? É assim que a pílula funciona, né? Mas a pílula também tem outros efeitos, né? Ela para a ovulação, ela torna a parede uterina mais fina, então um zigoto não vai se fixar na parede, e o muco cervical se torna mais grosso e impede a passagem do esperma para dentro do útero, né? Então, agora a gente vai falar sobre a formação do bebê e o período de lactação e o período, né, em que o bebê tá, o feto, né, tá dentro da barriga, né? Então, né, a gravidez isso aí já é uma outra parte. Então, vou fazer uma pausa, tá bom? E a gente ainda tem, sei lá, né, mais uns 20 slides para conversar, né? Então, interromper a gravação.